loving you will be the death of me. It sounds crazy, don't it? Hey. That's how it's supposed to be. Let me tell you what it means. More of you, less of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor
noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé nessa noite, noite de Santa Ceia, noite de nós nos recordarmos do sacrifício que o nosso Senhor fez na cruz por nós, sacrifício que nos deu a vida eterna, sacrifício de amor. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Nós tivemos algum dia aí sem culto, é muito bom estar de volta aqui em comunhão com nossos irmãos. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, é muito bom estar aqui em comunhão com você. Amém? Quantos estão alegres de estar aqui nessa noite, adorando e exaltando o nome do Senhor? Amém? Nós vamos cantar que nós somos livres. Por mais que tenha noite fria caindo sobre nós, nós somos livres. Nós vamos atravessar. Por mais que o mar esteja à nossa frente, nós vamos atravessar. Amém? Cante assim. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o seu fogo cairá sobre mim. Nova vida. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Os que confiam no Senhor tiram o pé do chão. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Então cante, por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Dê um brado de vitória. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro. Eu quero ver a igreja cantando, então eu direi.
passarei, pulando e dançando em sua presença. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós cremos na tua maravilhosa graça. Graça que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz, que nos salvou do pecado. Aleluia, nós adoramos o teu nome, Jesus. As palmas. Cante assim. Do Senhor, maravilhosa graça, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. As palmas. Vamos cantar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, para todos sempre. Cante assim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Eu queria ouvir a igreja cantando maravilhosa graça. Maravilhosa graça.
Obrigado pelo teu ousado amor. Amor que foi capaz de subir aquela cruz pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida de toda a humanidade. O Cordeiro Santo que verteu o seu sangue para nos salvar. Cante assim. Antes de eu falar, tu cantavas. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de
te encontrar. Posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Gratos a ti, Senhor. Eu não sou digno do seu amor, mesmo assim se entregou naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Oh, impressionante. Ele deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem cedo. Oh, impressionante, ousado amor. Aplauda o Senhor nessa noite. Diga palavras de gratidão ao Senhor pelo amor dele. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo teu sacrifício. Nós cremos que tu és o Rei que está assentado no mais alto e sublime trono, o fogo que nunca dorme, a chama que nunca se apaga, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem um nome maior que todos no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor das nações. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida, esse amor e esse Rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. Eu perguntei e sorrindo ele me disse: declara nova vida. O fogo nunca dorme, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento.
amor que se entregou naquela cruz. E a minha vida Ele governa. Declare isso bem alto. A minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Com os seus olhos em chamas, eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo, ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido. Então declare que o nome dele é o mais alto. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, mais alto, mais alto. E tudo, pois tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre e sempre, toda a minha vida, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. A igreja declara: o fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme, nunca apagará, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, nós cremos num Deus que nunca morre, a chama que nunca se apagará, aquele cujo nome é o mais santo, é o mais alto, o mais poderoso, o Deus que nunca perde uma batalha. Por isso nós declaramos que Tu és santo para todo sempre, Senhor. Santo para todo sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cante, cantando. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando. O Teu nome, Teu nome, o Teu nome, todos os tronos, governos, sobre, então declare. E os anjos toda a criação exaltada
os livres têm aqui nessa noite? Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro. E nós cantaremos a Ti, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, e tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Então declare o teu nome. O teu nome é o mais alto, teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome, Senhor, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, o teu nome. Então declara, igreja, e os anjos clamam, Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, e tu sempre serás Santo. Eu queria ouvir a igreja cantando, os anjos clamam, só a igreja, e os anjos clamam. Exaltado é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor, para todo sempre. O teu nome é o mais alto nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós cantamos, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo. Ei, querido, Ele te encontrou. Ele te encontrou, Ele te encontrou. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Tem adorador nessa casa? Ei, tem adorador nessa casa? Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ei, então adora, adora, adora em espírito e em verdade. Adora, Ele está à procura. Oh, Consolador, Consolador, passeia nesse lugar, Consolador. Vai tocando, Consolador, onde eu não posso tocar. Vai entrando aonde eu não posso entrar, meu Pai. Ah, mas faça o seu mover na vida daquele que crê. Pai, eu não sei como entrou aqui, mas os teus filhos estão clamando. Abba, Pai. Abba, Pai. Oh, Jesus, faça a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Ah, Consolador, consola os corações, Pai. Ah, Pai, se porventura alguém entrou aqui caído, que o caído se levante, que o fraco fique forte, e o nome do Senhor seja glorificado nessa casa. Ei, tem adorador, adora em espírito e em verdade. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores.
Ele quer curar a tua casa, Ele quer curar a tua alma, Ele quer restaurar, Ele quer fazer um mover na tua casa. É só tu crer, acredite nisso. Jesus pode curar, salvar, libertar. Ei, quer libertação? Tem libertação. Quer unção? Tem unção. Ei, Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Ele morreu na cruz pelos teus pecados. É pelo meu, pelo seu e pelos nossos. Ei, querido, você não está sozinho. Ei, você é filho. Entenda uma coisa. Você é filho e Ele é pai. Ei, você é filho e Ele é pai. Escute a voz do seu pai. Ei, filho. Ei, filho. Já comeu? Já bebeu? Mas tem aqui comida e bebida. Ei, foi a preço de sangue. Foi a preço de sangue. Foi o sangue derramado naquela cruz. Ei, entenda uma coisa. Ele pode tudo. Ele pode salvar. Ele pode libertar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Que Ele pode fazer isso na tua vida? Ele pode tocar lá na tua casa. Ele pode curar lá na tua casa. Mas basta você crer. Você crê nisso verdadeiramente? Que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura, que salva e que liberta. É Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele é o Deus que tudo pode. Ei, querido, tu não está sozinho, não. Você não está sozinho, porque Ele conhece o teu choro da madrugada. Ele sabe o que tu está passando. Ele sabe como tu entrou nessa casa. E Ele pode restaurar a tua vida. Ei, é o casamento? Ele pode restaurar. Ei, a família? Ele pode restaurar. É a doença? Ele é o médico dos médicos. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo volta para o lugar. Você crê nisso? Então receba de Deus nessa noite. Receba, receba, receba unção, libertação. Seja liberta em nome de Jesus. A luta é contra a carne. Eu tenho a certeza que você pode entender que Ele vai fazer o mover na sua casa em nome de Jesus. Amém e amém. Ficam em paz. Santo é o Senhor Deus poderoso. Cante, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Poderoso, digno de todo louvor. Tu és santo. Declare que Ele é santo. Digno de louvor, digno de todo louvor. Amém, amém, amém. Nós te damos glória, Senhor. Te damos honra. Nós cantamos aleluias a Ti, Jesus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia. Dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Diga a ele, ao seu irmão, Jesus está neste lugar. Gastamos a nossa vida. Cante. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Cante só, igreja, diga. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Uma só voz, diga. Eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga a Ele. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Diga! As suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele
Diga à igreja. Diga. Bem forte, igreja. Igreja ainda, diga a ele. Só a igreja. Diga, igreja. De novo, igreja. E ele. Dono dos meus dias. Aplauda Jesus! Dê um beijo nesse colega e diga a ele: Jesus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Bom vê-los pós-carnaval, pós as suas férias, né? Deixa eu só acertar esse som aqui, que sem falar com o som reverberando de jeito nenhum. Nós vamos ouvir os nossos anúncios. Quem vai trazer os nossos anúncios? Vamos lá, chega aqui, por favor. Vamos ouvir os nossos anúncios. O pessoal do anúncio fica aqui próximo, tá? Para a gente ganhar tempo. Por favor. Amém. Vamos ouvir os anúncios. Mais próximo. Amém. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Está chegando o nosso Congresso Feminino, dia 22 de março, às 14 horas, e o tema é Seja Luz. Amém? Todas as mulheres convidadas, não esqueçam, traga uma amiga. No dia 22 também tem o bate-papo com os homens no estacionamento às 17 horas, tá bom? Então, mais informações, procurar o diácono Felipe. Gente, também no dia 28 de março tem o nosso culto de casais e o tema é O Amor Está no Ar. Quem vai pregar dessa vez é o pastor Renan, da Pibani. O culto começa às 19h30. Recado importante agora do mês da família. Gente, mandem fotos para Silvana ou para Fernanda, tá bom? Elas estão pedindo as fotos para fazer o vídeo que vai passar aqui durante o mês da família. Não esqueçam de enviar, por favor. Outra informação importante, semana que vem começa o curso de batismo. Quem vai batizar precisa procurar a Neia hoje ainda, tá? Para ela passar mais informações, porque o curso já vai começar. Quem vai batizar e quem vai no passeio? Qual o valor do passeio? R$ 80,00, com ônibus, entrada do sítio e a compra da carne para o churrasco. O passeio vai ser no dia 26 de abril, tá bom? Então, mais informações é só procurar a Neia, amém?
Sexta, gente, quem puder nos ajudar, continuo pedindo a colaboração de vocês. 5, 10 reais, 1 quilo, não importa, a gente precisa ainda ajudar alguns irmãos da nossa igreja, tá bom? Voltamos agora à nossa programação normal. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, 8 da manhã, Bom Dia, Espírito Santo. Quinta-feira, nosso culto de oração, às 19h30. Domingo de manhã, voltamos à nossa EBD infantil. E aqui em cima também, a EBD para os adultos, a partir das 8h30. 10 da manhã, nós temos o nosso culto matinal e 18 horas o culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Vou chamar agora a tia Vivi para dar um recado rapidinho do Geração Vida. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. A paz, igreja. Tudo bem com vocês? Descansaram bastante? Amém, né? Estamos voltando aí com as programações. E eu trouxe um recadinho aqui do Geração Vida, nossa programação, né? Nós vamos estar agora em março, começando o nosso Bazar Gerações. Esse bazar vai ser como se fosse uma lojinha, tá? Onde nós vamos estar arrecadando verbas para custear alguns eventos, alguns projetos que nós vamos realizar, que são a formação de líderes, né? De monitores para Geração Vida, como também a nossa festa lá em outubro, tá? Então, esse bazar, quem quiser participar doando alguma coisa, a intenção é algo para as crianças, tá, gente? Sempre voltado para a criança. Livrinhos, joguinhos ou roupa, a gente vai pedir roupa, mas sempre num bom estado, tudo apresentável, tá? E o outro informativo, vai rodar aí o vídeo? Nós estamos aí, assim, desde janeiro, né, numa campanha aí do Geração Vida, chamando algumas pessoas para colaborando com a gente, porque a nossa escala está um pouquinho apertada. Então, tem um recadinho das crianças para vocês. Dá para aumentar? Então, obrigada, meninas. Esse é o nosso recadinho. Não é em vão, gente. Eu acho que o ministério mais importante da nossa igreja é o ministério infantil, porque é ali que nós vamos estar lançando a semente no coração deles. Então, você que quer conhecer o ministério, que quer saber como é que funciona, como é a escala, pode me procurar, ou eu, ou a Jana, ou a Jaque, a Adriana. Nós temos aí algumas meninas de frente com esse trabalho, e é um prazer, porque eu sei que não é em vão. Como diz a palavra, né? Não é em vão. A gente está lançando a semente, gente, no coração, e a geração de agora e de amanhã. Então, eu conto com vocês, quem quiser, é um dia na escala, uma vez no mês, tá? Tem planejamento, tem folhinha, tem atividade, a gente entrega todo o trabalho pronto. Você só vem enriquecer com a sua dedicação, com o seu amor e com o seu empenho. Nós vamos ter também, em junho, um seminário, um retiro, retiro de líderes para criança. Quem tiver interesse também, isso aí é para toda Geração Vida, tá, pastor? As inscrições já começaram, já fiz a minha e de mais uma tia, e o valor a gente vai estar juntando com esse bazar, com outras ações para estar custeando. Sexta, sábado, domingo, Teresópolis, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Amém, queridos? Não esqueça, só vou dar uma reforçada, terça-feira nós estamos ungindo as famílias, orando pelas famílias, intercedendo por sua casa. A unção com óleo é algo muito importante e é bom você ser ungido e levar a unção para sua casa e para toda a sua família. Posso ouvir um amém? Queridos, jejum de Daniel. Jejum de Daniel, ele esgotou as inscrições. Amém? Esgotou as inscrições. Eu estou atrasado, não consegui. Tranquilo, se você não conseguiu, porque esse livro é gratuito, tá vendo? Já fizemos agora 150 inscrições, então são 150 pessoas que vai receber. Então, você só tem que ficar atento da seguinte forma. Dia 30 começa o jejum de Daniel,
se eu não me engano, é o último domingo do mês de março, dia 30. Então, as pessoas que se inscreveram, elas vão vir para receber o seu exemplar, dentro de uma caixinha, muito bonitinho. Pastor, eu não vim, perdeu. Então, você vai ficar aqui na expectativa. Sobrou 10 caixas, a pessoa não veio, o que você vai fazer? É tomado por esforço. Tá bom? O reino é desse jeito. Então, vai começar as orações contrárias? É para não vir, né? E se você ainda quiser, pastor, agora eu quero entrar e eu não escrevi, eu consigo fazer um exemplar desse aqui para você por R$30. 10 dias para vir de São Paulo. Eu hoje não pago mais. Se você ainda quiser, você paga os R$30, manda vir um de São Paulo, vai vir um de São Paulo para você, entendeu? Se juntar 20 pessoas para um exemplar, cada um vai pagar R$20, entendeu? Se juntar 50 pessoas, cada um vai pagar R$15, e aí vai diminuindo a situação. Então, se você ainda quiser, Lucas vai montar uma fila aí, e agora você vai pagar para entrar, não é isso? Pagar não, você vai comprar o que seria de graça para você. Você vai comprar jejum Daniel, são 21 dias, nossa igreja fazemos todos os anos de jejum Daniel, começa no dia 30, vai até o dia 19, dia 19 a gente entrega o jejum, é um belíssimo culto, num sábado de entrega, é algo especial, a gente vai fazer 12 horas de oração, essas 12 horas vai começar às 7 da manhã, e terminar às 19 horas, com um belíssimo culto de louvor e adoração ao Senhor aqui na igreja. Começa dia 30, termina dia 19 de abril. Amém, amados? E no domingo é Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, jejum Daniel fechado as inscrições. Se você ainda quiser, é só procurar o Lucas ou procurar a mim mesmo, que a gente vai te dar uma dica concernente a você ter um exemplar desse nas suas mãos. Posso ouvir um amém? Queridos, eu tenho um livro que se chama Rota de Conquista, escrito por mim, jejum Daniel do ano passado, um livro. Tem o Pastoral do Casamento, também escrito por mim, o Namoro, né? Pastoral do Namoro, escrito por mim, e a Bíblia escrita pelo Senhor. Esses livros, se vocês comprarem, vocês vão estar ajudando um sonho que nossa igreja tem. Nossa igreja já sonhou com terreno, sonhou com uma porção de coisa, mas nós estamos querendo colocar aqui um telão de LED. Alguém aplaude a Jesus por isso? Aplauso foi pequeno, hein? Então, o lugar está pronto, queremos colocar um telão de LED aqui, mais um outro desse lado e um outro do lado de cá. Então, serão 3 telões, só que é um vertical, né? Que vai entrar, é muito legal esse trabalho, parece que um fica dentro e o outro do meio fica por fora. Então, essa é a ideia nossa de colocar. Pastor, até que dia? Gente, essa reverberação de grave aqui está me quebrando nessas caixas aqui. Não sei se eu consigo pregar com esse som desse jeito, não. Pregar sem som hoje. Vou calar minha boca ou pregar sem som, você tem que escutar aí. Eu odeio isso. É horrível para mim. Aí já esqueci até o que eu estou falando. Me lembra o que eu estou falando? Até quando eu vou botar o LED? Não sei se até o aniversário da igreja, não sei se até o final do ano, mas nós vamos colocar em nome de Jesus. Amém, amados? Mas vamos continuar. E o que acontece também? A nossa cafeteria, ela entrou nesse barco, então tudo que nós arrecadarmos vai ser na cafeteria, vai ser para esse telão de LED. Então, cada metro de LED que nós conseguimos, eu vou falar, irmãos, nós conseguimos 1 metro, nós conseguimos 2 metros, até chegar aos 8 metros aqui, 8 metros de tela, mais 4 metros de tela e mais 4 metros de tela. Então, eu vou dando as dicas para os irmãos, concernente aquilo que a gente conseguindo e ajuntar. Não quero comprar nada, eu posso chegar, nossa igreja ela tem crédito onde for, posso chegar lá e falar, gente, vou te dar X de entrada e você divide o restante em X vezes, como você vê aí em todos os lugares. Eu não vou fazer isso, porque eu não vou ficar com a carga de dívida para frente, lutando, porque muitas das vezes aqui a gente luta demais, eu não durmo muitas das vezes, você sabe que eu sou meio radical com esse negócio de dívida, você sabe disso, quantas vezes já passei mal aqui, tive que fazer tantas coisas para cumprir o dever de uma igreja que paga, uma igreja que faz as coisas direito. Então, nós estamos lutando por isso e vamos lutar cada vez mais
para colocar esse telão de LED aqui. E quando estiver tudo sob controle, o dinheiro estiver na mão, a gente vai pagar e vamos ter o nosso telão de LED aqui. Amém, amados? Então, a nossa... parei agora voltou, lá na cafeteria. Então, se você comprar na cafeteria hoje, temos nossos salgados, nós estamos trazendo algumas coisas mineiras, né? Eu dou graças a Deus pela vida do meu amigo Gato ali, né? Cadê ele? Está ali. Né? Que me levou assim num lugar muito legal para comprar os materiais, me levou no lugar certo, né? A gente comprou alguns materiais, estão embaixo, vendemos bastante ontem no culto da melhor idade, vendemos hoje pela manhã e tem alguma coisa lá embaixo para a gente, né? Pastor, é hora da venda na igreja? Não, só estou indicando os irmãos o que tem e o que você comprando, você vai nos ajudar a colocar esse telão de LED aqui. Amém, gente? Então, quando você descer, vou fazer um lanche lá do outro lado da linha. Não, faça um lanche na sua igreja. Amém? Abençoe a igreja, com os doces que temos para vender lá embaixo, com os queijos que temos para vender, visite aquele lugar, linguiça recheada com queijo, linguiça recheada com bacon, linguiça recheada com carne seca, eu não sei nem como é que é linguiça recheada com carne seca, né? Ainda vou comprar para experimentar, com queijo eu experimentei, muito boa, manteiga, gente, olha, de primeira qualidade, isso eu garanto para os irmãos que eu levei para minha casa, de primeira qualidade, você só vai comprar manteiga aqui, com certeza, entendeu? Então, essa semana a gente tem que dar um jeito de viralizar alguma coisa, trazer mais alguma coisa, porque já está acabando, nós gastamos aí, eu saí daqui 7 da manhã, era 2 horas da tarde, a gente estava de volta com os materiais, uma viagem, né, que eu e meu amigo ali fez ali, sou grato pela vida dele, pelo carinho que ele está tendo pela nossa igreja e a paciência comigo, né, eu acho que a paciência que eu digo comigo é que ele fala que, eu falei que sou piloto de fuga, né, eu falei isso para ele, ele disse assim, pastor, andar contigo é coisa de maluco, eu falei, maluco é quem anda do meu lado, ele está orando bastante, né, que ele disse que eu corro muito, né, e piso no freio, não, eu deixo de acelerar, e ele disse que o estômago vai na boca, ele fala que vai na boca, eu gostei que eu saí do carro, né, aí ele ficou lá do outro lado assim, aí falou para mim assim, deixa eu dirigir, aí eu, como ele é mais velho do que eu, né, um pouquinho, né, e como eu sou um homem obediente, eu falei, pois não, saí do carro, e ele sentou, é melhor obedecer do que sacrificar, então preferi obedecer, eu não sei se ele vai andar comigo de novo, né? Mas, né, é engraçado, né, ele falou que eu ando, aí ele depois virou para mim e falou assim, tá vendo, não é só você que corre não, o carro está em 150, eu falei, está aprendendo, rapaz, botou 150 no carro, eu falei, olá, não me chamou a atenção, aí ó, 150, eu falei, graças a Deus, fazer discípulo é bom demais, próximo gato, a gente vai a 160, cheio de multa meu carro, tu não tem ideia, eu tenho multa para tudo quanto é lá, teve um dia que nem quiseram nem renovar minha carteira, eu tive que distribuir multa no lugar de carteira dos irmãos, e aí vai, então irmãos, nos ajude, sabe, você nos ajudando, nós vamos fazer coisas aqui extraordinárias, temos que trabalhar para o nosso aniversário da nossa igreja, temos que trocar algumas lâmpadas aqui, nossa sala de podcast está quase pronto, né, eu quero anunciar, eu já anunciei que vou anunciar, ó. Eu já anunciei que nós iríamos começar o nosso podcast, mas deu tudo errado, vamos ver se essa semana a gente consegue dar início ao nosso podcast, amém, amados? Vai ser bênção para a sua vida e também para a sua igreja, tá? Nós vamos agora fazer o nosso ofertório, espero que você tenha o seu coração generoso e abençoe essa casa de oração, é uma semana muito difícil para a gente, a semana dos pagamentos, eu dou graças a Deus por pessoas aqui da nossa igreja, eu quero mencionar isso que é muito importante, semana passada nós tínhamos uma conta de luz para pagar, de quase 5 mil reais, e eu orei ao Senhor, lá no acampamento, eu falei, Senhor, eu tenho que chegar na quinta-feira e pagar um valor de quase 5 mil reais, o que eu faço? Aí de repente entra um depósito de um irmão,
É engraçado que o banco me avisa, né? Bate lá, pim, eu falei, meu Deus, tem 1.000. Aí fui, tem isso, tem aquilo outro. Daqui a pouco, uma pessoa deposita, a gente consegue o valor. Chegamos na quinta-feira, pagamos a conta de luz. Sabe, gente, eu fico feliz pelo amor e a dedicação que os irmãos têm por Cristo Jesus. Mesmo muitas das vezes não vindo à igreja, está sendo fiel, está abençoando, mesmo de férias, está abençoando a igreja, está fazendo os depósitos, não espera vir aqui, porque sabe que há alguns compromissos que a igreja tem que ter. Então, hoje também é um dia de você entregar seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Faça isso com o coração aberto e tenha um coração generoso. Tá bom, gente? Você que preparou o seu dízimo, gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. De manhã eu colhi para orar, aí acabei esquecendo de orar, né? Aí hoje eu não vou vacilar de novo não, vou orar primeiro, que é melhor, tá bom? Vou pedir o diácono Felipe que faça essa oração por nossa vida financeira. Escravo e fui, sofri na mão do... Diga! Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Escravo e fui, sofri na mão do... Diga! Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Pedi o João para vir aqui na frente, minha filha Evelyn. Minha filha Linda fez aniversário. Ela desceu, né? Então vou orar pelo João, ela vai ficar sem oração. Arthur? Quer o Arthur? Arthur já vai ficar sem oração, viu? Arthur? Tem mais alguém ainda?
Júlio também? Mas não é dia 8 não, né, Júlio? Você fez depois, né? Dia 4, né? É o Júlio, né? Vamos orar ao Senhor. Tem mais gente aí do mês de março? Não? E Rogério, rapaz? Já fez aniversário lá com a gente no nosso acampamento, né? Jeremias também, vem Jeremias, também fez lá no acampamento, aniversário, ganhou bolo e tudo, rapaz. Rogério também, meu Deus do céu. Quem mais? E você também, Miguel? Caramba, só coisa boa. Mais alguém? Mês de março é recheado, hein? Rapaz, né? Você também? Rapaz, coisa linda, hein? Vamos orar, gente, impõe as mãos. Você também? Meu Deus, Samuel, tu também. Rapaz, vamos estender as mãos, queridos. Amado Deus, Pai, te damos graça pela vida dos teus filhos, que completam mais um ano de vida nesse mês de março, que tu abençoe, que tu traga graça para cada um deles, e que teu nome seja glorificado, e que os dias dos teus filhos sejam dias de bênção, dias de graça, dias de muita misericórdia, que tu possa, ó Pai, levá-los a lugares mais altos ainda, e que tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos, abençoamos por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Digam todos amém, e dê um grande aplauso a Jesus. Deus abençoe, você fica. Deus abençoe, você fica. Deus abençoe, você dá um tempo ali. Deus abençoe, você fica. Deus abençoe, você fica. Deus abençoe, você senta. Deus abençoe, você senta. E Deus abençoe, você fica. Gostou dessa? Pedi os jovens do acampamento que vinham aqui na frente, todos que participaram do acampamento deste ano. Forma aí, gente. Os líderes, por favor, os líderes de grupo. Só gente bonita, né? Meu Deus, se eles não viessem, a igreja já está vazia. Se eles não viessem, a igreja está vazia, hein? É isso tudo mesmo? Meu Deus. Isso, uma turma boa aí, ó. Os líderes, esse ano nós resolvemos trazer um diploma para eles, né? De participação, de conclusão desse tempo junto com a gente lá no nosso acampamento. Esse acampamento, vamos pegando aí os líderes, esse acampamento foi um acampamento muito bom, leve demais para a gente, que administramos. Foi um acampamento de muita qualidade, um acampamento assim, muito gostoso. Para mim, então, eu amei estar junto com esses jovens aqui, não é isso? Alguns mais espontâneos, alguns mais fechadinhos, não é isso? Alguns mais caladinhos, mas a gente viu o amor e a dedicação de receber tudo aquilo que a gente estava passando para eles. Então, os líderes vão passar agora os diplomas, né? Para todos vocês. Vamos lá? Passe aí, por favor. Escolha aí o seu grupo, começa a rodar. Vamos lá, gente. Deixar vocês, depois o Rogério fala. Tá bonita, hein, Rogério? Cadê a fotografia? Só tem eu? Nós temos alguns jovens aqui, gente, que são da nossa igreja, temos alguns jovens que são visitantes, que visitaram nossa igreja, estão participando, temos alguns jovens que são também de outras igrejas, que estão participando com a gente aqui. Então, foi um acampamento muito bom, um acampamento muito decente. Nós estamos agora entregando os diplomas para todos eles, de conclusão, de participação desse acampamento. Nós falamos sobre coisas assim muito especiais. Se você tiver
vou propor isso ao Rogério depois, vocês vão ver assim, mais ou menos, a gente montar um cultão grandão aí, revivendo as dinâmicas, né, do nosso acampamento. Aí vocês vão ter a ideia mais ou menos do que a gente faz. Mais ou menos, nesse dia, você vai ser o nosso convidado, e você vai ver mais ou menos o que eles passaram, né? Não tudo, porque não dá, porque a gente precisa de um campo, precisa de muita coisa para a dinâmica do nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de muita excelência, sabe? Nesse ano, eu ministrei praticamente quase tudo, o Rogério pregou comigo, eu preguei uma parte, o Rogério entrou no meio, pregou também. Depois eu preguei, tive 2 testemunhos, o testemunho do Rafael, depois nós tivemos o testemunho da Daniele, depois falamos com mais alguém foi qual? Eu esqueço todo mundo, né? Mas tivemos um testemunho legal, de vida, foi algo assim muito especial para todos nós. Então esse é o grupo, não sei se faltou alguém, Rogério, ainda? Faltou? Faltou quantas pessoas? Faltou 4 no seu? Então está faltando mais ou menos 10 jovens aí, né, que não vieram para a entrega dos nossos certificados. Esse aqui é o culpado de tudo isso, e o culpado agora vai falar. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Queria agradecer, né, na verdade, a minha declaração aqui é só de agradecimento, né, por tudo que a gente viveu, por tudo que Deus nos conduziu lá e nos proporcionou naquele lugar. Mas meu agradecimento ele se estende ao acampamento jovem, né, que foi lá em Paulo de Fronten, e ele alcança aqui Vila Rosali. Tem várias pessoas que foram importantíssimas nesse trabalho aqui, que não botaram o pé no sítio lá, mas que por trás aí dos bastidores nos ajudaram de uma forma tremenda, assim. Eu fico até constrangido com essas pessoas, o quanto elas amam o trabalho, o reino de Deus, pessoas que nos ajudaram com oração, aquelas subidas no monte, né, Flavinho? Cadê o Flavinho? Aquelas subidas no monte, com as famílias ali, com os casais ali, Sandra e Beth, Flavinho, Jana, né, outros casais que também nos ajudaram bastante, Alcinéia, seu Ricardo, muitas pessoas nos ajudaram e não estiveram lá. Então, esse acampamento, ele também leva o nome dessas pessoas, o Fernandinho e a Vivi. O Fernandinho, eu fico constrangido com o Fernandinho. O Fernandinho é um homem de Deus, assim, que, ele é demais, cara. Ele fez coisas assim pela gente, assim, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque quando você vê pessoas que se doam, e elas não estão fazendo parte ali, elas não pegam no microfone, elas não pregam, elas não têm uma parte assim que poderia ser, e elas mesmo assim fazem questão de dar a sua contribuição, eu fico muito feliz. Também tem várias senhoras aqui, amigos, né, que nos ajudaram, chamaram no canto, falaram, eu vou levar fulano, eu vou abençoar ciclano, eu sei que foi um mover tremendo aqui, né, são tantas pessoas que é difícil eu falar o nome de todas, mas eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida da igreja de vocês. Será que vocês podem aplaudir? Amém. Eu venho agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram em nome de toda a equipe. E também eu queria agradecer a minha equipe, né, que é a rapaziada que trabalha comigo, os casais que trabalham comigo, nos improváveis que trabalham no JPEG, né? Já vem trabalhando com a gente desde sempre, assim, como jovem, né? E agora eles vêm dando essa continuidade à atividade, porque a gente entende que a gente vai fazendo uma boa equipe, e uma equipe que, sem o nosso entendimento, onde ninguém tem que brilhar, onde o Espírito Santo tem que brilhar. E nesse acampamento aconteceu isso, né? O Espírito Santo, ele trabalhou nas ministrações, como o pastor Ney falou, ele pregou uma vez, na outra vez o Rafa deu testemunho, a Dani também deu um testemunho, e as coisas foram acontecendo por causa do trabalho e da unidade que teve, que foi muito boa, graças a Deus. Também teve alguns casais conosco que nos ajudaram bastante.
Daniel e Silvana foram essenciais lá. Daniel também, ele que puxou o bonde do monte, né? Rogério, vamos fazer um monte aí para orar. E estava com a gente lá, ele e a Silvana, foram importantíssimos. O Gato e a Leila, que estão lá também. O Gato não para, cara, ele vai para lá, vai para cá, e vai. Tá com mais disposição que muito jovem lá, nos ajudando. A Leila também nos ajudou bastante. Ronald e a Angélica, né? O Ronald também é um cara que, ele, por trás dos bastidores, ele nos ajuda muito, né? Tudo que acontece, ele está presente. E o nosso diácono Júlio e a Andréia. E o diácono Júlio, eu até, né, eu sou comprometido em falar sobre ele, que eu admiro muito ele como diácono dessa casa, como homem de Deus, e ter a presença dessas pessoas, ele, diácono Júlio, com a sua experiência, a Andréia, ali, um homem que já trabalhou várias coisas na igreja, né, vários departamentos, ali com a gente, e nos ajudando, né, não aparecendo, não pegando no microfone, mas trabalhando em oração com a gente. Isso foi essencial para que esse trabalho fosse próspero e que Deus nos abençoasse. E o maior agradecimento aqui vai ser sempre para o Senhor Jesus, né? Para Ele que nos deu tudo, Ele que faz tudo, a gente não faz nada. E também para o nosso pastor e a diaconisa Márcia, que são pessoas que nos abrem as portas para a gente fazer esse trabalho, nos dão essa oportunidade para que esse trabalho seja concluído. O trabalho agora, o acampamento, eu sempre digo que o acampamento ele não salva ninguém, o acampamento é um evento, amém? Mas ele nos dá uma oportunidade para que esses jovens possam ter um contato ali com Deus. Nesses dias que nós ficamos lá, a falta do celular, ou ter tirado o celular deles, né? Isso aí foi determinante para que eles pudessem se conectar com Deus e se conectar entre si. Então, eu sei que alguns sofreram bastante, houve uma abstinência lá, né? Não foi tão fácil assim, os primeiros dias foram difíceis, mas depois a coisa foi acontecendo. Amanhã com Deus, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o jovem estava acordando para fazer um devocional com Deus, sozinho. Então, isso é uma coisa que, normalmente, na casa de vocês, provavelmente não acontece, né? Dos pais. Mas pode ser uma coisa que pode acontecer a partir de hoje, se for dada uma continuidade. Então, a questão dos celulares, tão vivos. Ficaram sem celular 5 dias, tão vivos. Teve jovens que a gente foi entregar o celular e falou assim, tio, não quero agora não. Quando descer do ônibus, eu pego. Então, isso aí foi significativo para nós. A gente entender que, às vezes, as coisas não acontecem porque a gente não toma essa iniciativa de deixar o telefone para lá e se ligar somente nas coisas de Deus. Uma programação recheada de ministração e recheada de momentos com Deus. Eles foram para lá e ficaram jogando bola o dia todo. Pode perguntar para eles lá que não foi assim. Era de manhã, de tarde, se eu não me engano, era tempo livre, 2 horas da manhã, 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. O resto era tudo com Deus. E eles ficaram direto, né? E isso foi bom para a gente ver que, conforme foi se encaminhando os dias, eles foram cada vez mais tendo conectividade com o Senhor, com eles mesmos, e os testemunhos foram começando a acontecer, e a entrega da vida deles cada vez mais também acontecendo. Isso eu só posso agradecer ao Senhor Deus, que Ele fez tudo isso e nos proporcionou até esse momento. Agradeço aos jovens que acreditaram no trabalho. Nós, no ano de 2023, nós levamos 120 jovens, né, um número grande de jovens. A gente teve uma queda nesse número, porque esse ano São Mateus não participou, mas esse ano a gente ainda conseguiu levar a média de jovens que a gente sempre leva em todos os acampamentos, sem a igreja de São Mateus, que sempre aclopa com a gente. Então, hoje a nossa realidade, o grupo que a gente tem, são esses, né, ainda estão faltando alguns, e esse grupo você, jovem, que não participou, pode fazer parte desse grupo, para que esse trabalho venha crescer cada vez mais. Eu queria agradecer por essa oportunidade, pastor Ney. Obrigado, gente.
Essa foi, fica aí, essa foi a nuvem, fica aí, gente. Essa foi a música do acampamento. Tem hora que eles falavam assim, de novo, eu falei, de novo. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Deixa eu perguntar aqui, quem trouxe só pai e mãe aí, levante a mão. Só pai e mãe. Então, só quem trouxe pai e mãe. Quem não trouxe ninguém, levante a mão. Então, quem trouxe pai e mãe vai descer. Só quem trouxe pai e mãe. Tá bom? Quem não trouxe ninguém vai descer. Trouxe sua avó? Então, só trouxe uma pessoa, vai descer. Tá bom? Oi? Só quem trouxe pai e mãe vai descer. Agora, quem trouxe pai, mãe, tio, quero ver aí, de vocês aqui. É junto? Ela conta? Não pode contar. Que eu quero ver. Aí, ó. Voltaram por quê? Não, eu perguntei aqui, quem só trouxe pai e mãe? Desce. Quem veio sozinho? Desce. Quem trouxe só uma pessoa? Desce. Não é isso? Desceu, não desceu? Sim. Quem trouxe uma pessoa vai descer. Só quem trouxe uma pessoa. Vamos lá. Você trouxe quantas pessoas? Eu trouxe, acho que em torno de 6. De 6. Cadê as 6 pessoas desse moço aqui? Cadê? Fique de pé as 6 pessoas dele. Trouxe 6. Vamos contar lá? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? Tem mais ainda? Tem mais lá atrás? Cadê? Tem que se ajuntar aí, eu quero ver. Cadê, gente? Cadê? Quantas pessoas? Eu quero saber quantas. 10 pessoas? Cadê? Eu quero ver de pé. Não estou vendo, estou enxergando, eu sou meio cegueta, hein? Vou passar, hein? E você, trouxe quantas pessoas? Oi? Não. Não, conta para as 2, né? 4 só? Peraí, segura aí. Você trouxe quantas pessoas? 5? Então, você trouxe 4, já perdeu para ele, né? Você trouxe 5, já perdeu? Então, você já perdeu. Para você, pergunto você, quantas? 4? Você trouxe quantas? 4? Então, pode descer também. Você trouxe quantas pessoas? 5? Você trouxe quantas? 10. Você trouxe quantas? Não sei, levanta aí. Aí até ajudaria. Levanta aí, por favor. Aí tá tudo família. Tem quantos? É família? Conta tudo. Cadê Flávio Lourenço? Isso. 6, 7, 8, 9, 10. Conta até ela também. Brincadeira, não. Então, vocês trouxeram quantos? Você sozinha trouxe quantos? Vocês 2. É a mesma coisa? Então, 3 conseguiu trazer 7? Não, tem mais. Mas tem o quê? Tem 20? Não, calma aí. É que uma pessoa só, a gente quer uma pessoa só. Ah, vocês são uma pessoa só? Ah, uma pessoa só, né? Então, você trouxe quantos, Daniel? A cesta dele. Cadê a cesta do garoto aqui? Cadê? Ganhou uma cesta de chocolate para sua formatura, trouxe mais pessoas. Deus abençoe, tá? Ricamente seu coração, divide com o pessoal lá. Amém, gente? Preste um pouco atenção aqui. Eu tenho uma mensagem não tão grande para dividir com os irmãos. Antes, quero orar por esse carro. Estenda as mãos para cá, gente. Olhe para mim, calma o coração. Pai, em nome de Jesus, quero entregar esse veículo em tuas mãos, da tua filha. Que esse veículo sirva de bênção para a tua filha, para um novo começo, para coisas novas que tu há de fazer na vida da tua filha, Pai. Eu apresento esse carro em tuas mãos e abençoo. Em nome de Jesus, digam todos amém. Queridos, o tema desta noite é a cruz que sara, o poder da redenção em Cristo Jesus. Tem até um outro, né? Eu não sei se eu trouxe para cá, que esse não está, eu acho que eu não trouxe não, acho que o pendrive ficou lá na minha mesa. Quem puder ir lá, pegar para mim, para entregar o moço lá em cima, fique à vontade, é um pendrive preto. Mas o início está aí, só que tem mais coisas ainda. Você chegou ao seu destino, a cruz que sara.
Isaías 53, 4 e 5 nos ensina: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, a cruz é o maior símbolo da nossa fé. Repita comigo: a cruz é o maior símbolo da nossa fé. Muitos a enxergam como um sinal de sofrimento e de morte. Há pessoas que enxergam assim. Mas, na verdade, a cruz, ela é o lugar onde Deus revelou o seu amor e poder para curar e restaurar a humanidade. Diga amém. Então, quando Jesus foi crucificado, Ele não apenas pagou o preço dos nossos pecados, mas Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas feridas emocionais. A cruz foi o lugar que Satanás foi derrotado. A cruz foi um lugar que trouxe a vitória para mim e trouxe a vitória para você. Se você crê, você diga amém. Então, hoje nós vamos explorar, tentar 6 verdades poderosas sobre a cruz que sara, entendendo como ela transforma a nossa vida e nos dá acesso à restauração completa. Primeiro ponto: a cruz que sara a nossa alma. A alma humana é onde guardamos nossos sentimentos. Essa é a alma, as nossas emoções, em memória. Ao longo da vida, nós enfrentamos dores, traumas, decepções, feridas, que nos marcam profundamente. Então, quantas pessoas vivem presas ao passado, entenda isso, dominadas pela culpa, pela rejeição, pelo medo. Mas a boa notícia é que a cruz tem poder para sarar a nossa alma. Repita comigo: a cruz tem poder para sarar a nossa alma. Jesus, ele não veio apenas para perdoar pecados, mas para restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu dentro de nós. A cruz fez isso. Então, Ele carregou sobre si as nossas dores, as dores mais profundas, e nos ofereceu a paz em troca da angústia, amor em lugar da rejeição e liberdade onde havia opressão. Essa é a cruz. A cruz sara a nossa alma. Repita: a cruz sara a nossa alma. A cruz tira o peso do pecado e da culpa. Diga: a cruz tira o peso do pecado e da culpa. Diz: a cruz cura as feridas emocionais. Diga: a cruz cura as feridas emocionais. Sabe, a cruz, ela traz paz ao nosso coração. Diga: a cruz, ela traz paz ao nosso coração. A cruz, ela quebra as cadeias do passado. Diga: a cruz quebra as cadeias do passado. Se há algo na sua alma que ainda dói, eu digo para os irmãos: leve aos pés da cruz. Se dói no seu coração, então Jesus já carregou essa dor por você, e nele encontramos a cura completa, para viver uma vida nova, cheia de alegria e cheia de propósito. A cruz que salva, ela também sara, ela também cura. A cruz que salva, sara e cura a sua vida. Diga: glória a Deus. Então, queridos, a cruz é um lugar onde nós entregamos nossas dores mais profundas e recebemos cura interior. Então, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, entendemos que não precisamos mais viver carregando pesos emocionais. Na cruz, a culpa é removida, a rejeição é substituída pelo amor de Deus, e a tristeza dá lugar à alegria para o Senhor entrar. A cruz, ela sara o nosso corpo. Diga amém. A cruz de Cristo não apenas trouxe salvação para a nossa alma, mas também ela garantiu a cura para o nosso corpo. Muitas vezes enfrentamos enfermidades e acreditamos que isso faz parte da vida, mas a Bíblia,
ela nos ensina que Jesus levou sobre si nossas dores, levou sobre si as nossas doenças. Mateus 17, ele vai declarar, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas perdoou pecados, mas também carregou as enfermidades de toda a humanidade. Então a Bíblia vai nos mostrar que durante o seu ministério, Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, ressuscitou mortos, demonstrando que o reino de Deus traz restauração completa para o homem. Quantos querem restauração completa, diga amém. Agora, como a cruz sara o nosso corpo? Coloque para mim, como a cruz sara o nosso corpo? Em primeiro lugar, como a cruz sara o nosso corpo? Através da fé na obra de Deus. Continue lendo. A cura. Todos sabem ler aqui? Então vamos lá? Como a cruz sara o nosso corpo? Através da fé na obra de Deus. Vamos lá. A cura. A cruz sara o nosso corpo por meio da oração e imposição de mãos. A Bíblia que Deus ainda cura. Terceiro, como a cruz sara o nosso corpo? Pela confiança no poder de Deus. Ele hoje e para todos sempre, e Ele está aqui neste lugar, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, para mudar a sua vida. Agora, se você está enfrentando uma enfermidade, não perca a sua esperança. A cruz nos garante que Deus deseja que vivamos em saúde plena. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos pode restaurar o seu corpo e trazer uma cura sobre a sua vida. Creia e receba a cura que vem da cruz. Entenda isso. Mateus 8,17 vai dizer: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. A cruz nos lembra que não precisamos aceitar a doença como um destino. Deus continua curando. Deus continua ainda abençoando vidas. Deus continua ainda tirando pessoas do lixo. Deus continua ainda transformando vida através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então Ele nos chama para viver uma vida saudável, uma vida em plenitude, confiando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus pode restaurar o seu corpo hoje, nesta noite ainda, você pode sair desse lugar curado. A cruz que sara os nossos relacionamentos. Terceiro ponto. O pecado não apenas afastou o homem de Deus, mas também destruiu a harmonia entre pessoas. Muitas das vezes, estamos sofrendo no corpo por causa disso aqui. O pecado não apenas afastou o homem de Deus, mas também destruiu a harmonia entre pessoas. Desde o Éden, nós vemos o impacto do pecado nos relacionamentos. Nós vemos brigas, traições, mágoas, separações, a falta de perdão. No entanto, querido, a cruz de Cristo é o maior símbolo de reconciliação. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados perdoados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriu e agora eu me alegro em sua cruz. A cruz fez isso por mim e a cruz fez isso por você. Colossenses 1:20 vai nos ensinar assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. A cruz nos reconcilia com Deus, e a cruz também nos reconcilia uns com os outros. Vou te fazer uma pergunta, você pode responder com um gesto? Algumas pessoas já te magoaram?
nesse tempo de vida que você tem? Mão, pé, o que você vai levantar? Agora, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, mas quando entendemos o sacrifício de Jesus, nós aprendemos que assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Algumas pessoas falam assim comigo: pastor, você tem um jeito tão assim de perdoar as pessoas, sabe? Um jeito, porque tem pessoas que me fizeram tanto mal. Eu tenho uma pessoa que me deve hoje mais de 85 mil reais, mais do que isso. Trabalhávamos junto e perdi isso aí. E hoje eu converso com essa pessoa como eu estou conversando com você. Se fosse uma outra pessoa, o que faria? Já contratava um pistolão, né? Vou te dar 10 para tu arrancar os 80 dele, assim que se faz. Mas hoje eu converso como eu estou conversando com você. Porque a vida é maior do que qualquer sacrifício financeiro. O amor demonstrado na cruz nos ensina que não há feridas que Deus não possa curar e não há relacionamento que Ele não possa restaurar. Sabe? Minha esposa fala muito isso comigo. Ela olha para mim e fala: você é fácil perdoar, você é um camarada que as pessoas te fazem mal e você daqui a pouco abre os braços. Ela fala isso comigo. E sabe por que também eu já perdi muitas coisas na minha vida? Você quer saber? É porque quando chegava alguém para me pedir alguma coisa, ela virava para mim e falava assim, ó: não faz. Eu falava: que é isso, que não sei o que é? Batata. Quem é casado e quando sua esposa dissesse não faz, obedeça, por favor. Voz profética, né? Isso é uma voz profética de mulher casada há mais de 30 e poucos anos, né? Ela conhece o marido de trás para frente. Conhece ou não conhece? É a verdade. Vou fazer 35 anos de casado com essa branca. É a maior revelação que eu tenho na minha vida de Deus, é ela. Só me dei mal quando ela dizia não faz, eu fazia. E até hoje, quando eu falo em nome de alguém, ela fala: eu te disse. Você carrega isso pro resto da tua vida. Pro resto da tua vida, sabe? Mas o perdão é essencial. Você perdeu, você fez. Abra o seu coração, sabe? Agora, como a cruz restaura os nossos relacionamentos? Coloque lá, ó, como a cruz restaura os nossos relacionamentos. Primeiro, quebrando o orgulho. Continue. A cruz. E como a cruz restaura o nosso relacionamento? Trazendo reconciliação. Assim. Renovando o amor. A cruz. Dando um novo começo em Cristo. Em Cristo podemos restaurar laços quebrados. E é muito difícil falar sobre isso. Se há um conflito em sua família, se há um conflito no seu casamento, se há um conflito em suas amizades, hoje eu digo para os irmãos: leve tudo aos pés da cruz. Jesus tem poder, querido, para curar qualquer relacionamento ferido. O perdão e a graça que recebemos dele devem ser estendidos aos outros. Se eu prego para mim, prego para os irmãos, tem de ser estendido aos outros, sabe? Onde há divisão, a cruz traz unidade. Onde há dor, a cruz traz cura. Onde há distanciamento, a cruz traz reconciliação. A cruz traz relacionamento. Sabe? E o que mais eu tenho visto? Essa questão do perdão. Eu vejo muitas pessoas entrar como um dia de hoje, numa santa ceia do Senhor, mas o coração está cheio
Então hoje você tem a oportunidade de, quando você pegar o pão, você pegar o vinho, que significa o sangue de Cristo Jesus, simboliza o sangue de Cristo Jesus, que você possa olhar para os céus e pedir perdão a Deus pelas besteiras que você fez, pelas besteiras que eu fiz. Pedir perdão a Deus, sabe? Tem gente que deixa aquela humanidade entrar em você. Eu sou homem, sabe? Comigo não se brinca. Eu sou homem, ninguém toca em fulano de tal, ninguém toca nisso, ninguém faz isso. E você ali cria inimizades, você distancia pessoas, sabe? E nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos ter mais amor na nossa vida, sabe? Para a gente garantir dias melhores, para a gente garantir momentos de prazer, sabe? Na nossa família. Então o pecado destrói a harmonia entre as pessoas, famílias se quebram, amizade se desfaz, casamento entra em crise, mas a cruz tem poder para restaurar o que foi perdido. Colossenses 1:20 vai dizer assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. A cruz nos ensina sobre o perdão e a reconciliação. Assim como fomos perdoados, devemos perdoar e reconstruir os nossos relacionamentos. Entenda, assim como fomos perdoados, devemos perdoar e reconstruir nossos relacionamentos. O amor derramado na cruz nos ensina que há feridas que não há feridas que Deus possa curar, e que não há relacionamento que Ele não possa restaurar. Deus pode fazer isso através de você. Amém, amados? E eu parei de manhã aqui. Eu deveria de começar a pregar aqui, no item 4. Então vamos começar a mensagem agora. A cruz que sara a nossa mente. Tem gente que está com a mente poluída de resquícios do passado. Pessoas que estão com as mentes poluídas com os resquícios do passado. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos declarar a cura da nossa mente. A Bíblia vai falar do homem que maquina o mal, sabe? Você nunca maquinou o mal um dia na sua vida? Teve um momento na minha vida que eu falei para mim mesmo e falei para algumas pessoas: eu estou com um pedaço de ferro lá dentro do meu carro, eu vou sair daqui agora e vou quebrar o carro daquela pessoa toda. Tem gente aqui que ouviu uma vez eu falar isso. Mas quando você sai para fazer, o Espírito Santo, trabalha na sua mente, cura a sua mente. Muitas das vezes nós deixamos o mal entrar na nossa vida, através de maquinar o mal na nossa mente, e nós precisamos declarar a cura da nossa mente. A maior batalha que nós enfrentamos acontece aonde? Na nossa mente. Alguém te liga e fala assim: eu vi teu marido, e a ligação cai. A bateria, ó. Eu vi teu marido, pi, acabou. Como é que fica dentro de casa? Hein? Você maquina o mal, a sua mente começa a trabalhar, você já vê a pessoa que ele estava traindo, você já vê o carro que estava entrando, você já vê a parte hotel, você já vê o quarto, você já sente o cheiro do perfume. Você não espera nem a pessoa chegar, tu vai ao encontro. Você sabe o ponto de onde, você sabe onde ele passa, você sabe de tudo. A sua mente maquina.
Eu vi seu marido aonde? Eu vi ele saindo da sua empresa, eu vi ele entrando em tal lugar, eu vi ele em algum lugar, eu vi ela em um lugar, e sim, tal. E muitas das vezes não é aquilo que você está pensando. E muitas das vezes temos algum pensamento de medo. Temos que curar o pensamento da ansiedade. Temos que curar o pensamento da cura, da insegurança que pode nos aprisionar, roubando nossa paz, roubando a nossa esperança. E quantas vezes somos atormentados por vozes que diz que não somos bons o suficiente como pai, não somos bons o suficiente como mães, como filhos, que nunca vamos vencer, ou que Deus nos abandonou. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que a cruz de Cristo também nos dá a cura e a libertação para a nossa mente. A cruz faz isso. 2 Timóteo 1,7 vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Foi isso que Ele nos deu. Ele não nos deu uma mente poluída. Que hoje, nessa noite de Santa Ceia, que possamos pedir a Deus a cura da nossa mente. Mas eu pergunto a você, o que você tem escutado nesses dias? Eu peço a cura da minha mente, mas o que eu tenho escutado? A voz de quem? A voz do vizinho? A voz do fofoqueiro? A voz da contenda? Você já passou pelo processo do perdão, amém, amados? Você já passou pelo processo do perdão, agora você vai passar pelo processo da cura da sua mente. O que eu vou colocar na minha mente? O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo? Na cruz, Jesus quebrou o poder das trevas e nos deu uma nova identidade, aleluia! Agora temos a mente de Cristo, ou seja, podemos pensar com Ele, viver em paz e caminhar em confiança. A cruz, queridos, nos libertou da opressão mental e nos dá pensamentos renovados pela palavra de Deus. A cruz faz isso. Agora eu te pergunto, como a cruz sara a nossa mente? Coloca aí para mim. Quebrando o espírito do medo. Continue lendo. Vamos lá, classe. Como a cruz sara a nossa mente, quebrando o espírito do medo. Ganhou um 10. 2. Como a cruz sara a nossa mente, renovando a culpa e a condenação. Como a cruz sara a nossa mente, trazendo paz em meio ao caos. Como a cruz sara a nossa mente, renovando nossos pensamentos. Com a palavra de Deus. Se sua mente tem sido um campo de batalha, leve seus pensamentos cativos à cruz. Entenda, leve seus pensamentos cativos à cruz. A verdade de Deus, amados, tem poder para destruir todas as mentiras do inimigo. A cruz que salva também sara a mente, trazendo clareza, descanso e esperança para toda a vida. Eu tenho hora que eu coloco a mão na minha cabeça e digo: clareza, descanso e esperança para toda a minha vida. Porque o que nós recebemos de cargas por dia é muito grande. Cargas de pessoas, cargas de problemas, pessoas querendo te tirar da sua real. A cruz sara a nossa mente. Mas a cruz, ela também sara, já deu 9 horas, né? Ela sara a nossa identidade. Você muda.
Você já fala de uma forma diferente, já viu? Aquele que afrontava, aquela que dizia assim, quando me espalha, ninguém me junta. A cruz te dá uma nova identidade. Você é uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Muitos vivem sem propósito, muitos vivem sem direção, sem saber quem realmente são. Não sabe. Mas a cruz nos lembra que fomos comprados por um alto preço e que temos um valor inestimável para Deus. A cruz faz isso. João 1, versículo 12 vai dizer, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos, olha a sua identidade, você é filho de quem? De Deus. Então tudo vai mudar na sua vida a partir de hoje. A cruz, ela nos ensina que não somos um acidente. A cruz nos ensina que nós não somos rejeitados. A cruz nos ensina que nós não somos fracassados. Nós fomos amados antes mesmo de nascermos. E em Cristo somos filhos de Deus. Agora, quando entendemos isso, vivemos com segurança, propósito e confiança no plano de Deus. Confiamos no plano de Deus. Então, queridos, a cruz muda a minha mente e a cruz muda a nossa identidade. Quando as pessoas olham para você, vê o ex isso, o ex aquilo. Hoje a sua identidade é outra. Você mudou, você cresceu. Que venhamos continuar crescendo, para que a glória de Deus seja vista na nossa vida. Diga amém. Agora, mente, identidade, e sabe o que a cruz vai curar mais? O nosso futuro. Quem quer um futuro promissor aí, diga amém. Quem quer viver na idade de minha mãe, 87 anos. Fui no sepultamento da avó do César, eu posso até errar, eu ouvi que ela morreu com 107 anos. Aí eu fui lá vê-la, o semblante, gente, era a coisa mais linda que você possa imaginar. 107 anos. A cruz que sara o nosso futuro. Deus vai te dar futuro de paz. Deus vai te dar futuro de vida. A cruz faz isso. Muitas pessoas vivem com medo do amanhã. Pastor, mas eu não sei o que vai ser o Brasil amanhã. Eu tenho de declarar com a minha boca que o meu futuro, declare com a sua boca o seu futuro. Deus vai abençoar os filhos dos seus filhos. Você vai ser avô, você vai ver bisavô, você vai ser tataravô, você vai ver tatá, e vai embora tatando tudo. Vou querer que os netos sintam saudade de mim. Eu não vou sentir saudade do neto. O neto vai sentir saudade. Eu não vou sentir saudade do neto. O neto vai sentir saudade de mim. Vovô, eu quero aquele chocolate. Aí monta aquela praia com os netos, né? Coisa legal, não é bonito? Futuro promissor. A cruz nos dá isso, queridos. A cruz nos dá isso, um futuro promissor. Eu profetizo um futuro de bênção para você. Eu declaro um futuro de bênçãos para você. Diga aleluia. Eu declaro. Esses dias eu estava conversando com meus cachorros. Você acha que eu não converso? Eu estava falando para Nick, eu profetizo um futuro promissor sobre a tua vida. A tua raça diz que você dura 10 anos, mas a minha raça diz que você vai durar 20. Aí minha esposa ora ao contrário. Não dá isso, né? Brincadeira, ela não ora não. Quando ela vê aqueles cocôzinhos, ela fica nervosa. Cachorro é isso, não é? Mas eu declaro, queridos, aonde eu pisar, eu declaro um futuro promissor. Eu declaro. Declare na vida dos seus filhos, chegue lá na cama, onde eles dormem, impõe as mãos, enche de óleo ungido mesmo, e eu declaro, quando ele sentar, está um cheiro de azeite aqui, esse é o cheiro da unção.
Declara. Abençoe seus filhos, abençoe seus netos, impunha as mãos. Não esqueça disso, impunha as mãos e declare um futuro promissor. Declare. Jeremias 29:11, eu termino aqui. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, ao nosso Pai dizendo, pensamento de e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que esse versículo fique no seu coração e te dê a graça que você precisa. Eu escrevi algo para vocês no final, porque tem mais coisas aqui, vou terminar na terça-feira. Sabe, eu consigo? Não sei, né? Terça-feira tem culto da família. Bota o último slide. Eu coloquei assim um recado para você. Que essa palavra fique gravada no seu coração. A cruz não é um ponto final, mas um recomeço. Jesus já venceu e hoje Ele quer te dar uma nova história. Que Deus te abençoe e te fortaleça no poder da cruz. Deus te abençoe ricamente. Vamos colocar em pé, queridos, que nosso horário já se foi. Vamos distribuir a ceia do Senhor para você nesta noite. Não quero que você saia daqui tarde. Já saindo, né? Tarde depois do culto. Distribui a ceia do Senhor. Queridos, foi na cruz. Diga para o seu irmão, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram, eu e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua cruz. A falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou do que foi converter ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei.
graça eu fugi, e em Jesus eu entendi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Quero ouvir a voz da igreja, diga: foi na cruz. Foi na cruz onde um dia meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Segura o pão e o vinho para os diáconos ali, para as diaconisas, deixar elas sem. Abençoa a vida delas lá, por favor. Estenda aos céus, Pai, obrigado pelo pão, pelo teu sangue. Foi na cruz que nós conseguimos tantas coisas. Obrigado por essa noite promissora. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que esse pão nos faça bem nesta noite. Eu abençoo em nome de Jesus. Digam todos amém. Coma deste pão. Isso é o sangue de Cristo. Queridos, pegue seu cálice. Olhe para esse cálice e veja aquele sangue que foi derramado por mim e por você. Hoje nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus através do sangue. Que esse sangue nos faça bem. Que os bens dos céus possam estar sobre nossas mãos agora e sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este cálice. Que esse cálice da nova aliança possa nos fazer uma nova pessoa. Possa trazer um novo coração para cada um de nós. Eu abençoo este cálice, em nome de Jesus. Bebamos todos em memória de Cristo Jesus. Beba deste cálice. Cante bem alto. Foi na cruz, foi na cruz.
Levante suas mãos, querido. Nós estamos terminando o nosso culto essa noite. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Teu cuidado conosco. Pai, que o Senhor possa nos levar para nossas casas na Sua santa paz e proteção e cuidar dos dias que virão, Senhor. Que essa semana seja incrível, Deus, para todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Sua igreja em Tuas mãos, Senhor. O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido.